Procedimentos de segurança de carga e descarga de navios. Uma iniciativa do SESTIP, Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário do OCMO de São Francisco do Sul, com a colaboração da CPATP, Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário, Gestão 2010-2012. Orientações gerais. Para acesso à área portuária, é obrigatório o uso dos seguintes equipamentos de proteção individual: capacete com jugular, calçados de segurança, colete refletivo e capa de chuva quando necessário. Em casos específicos, conforme a operação que será realizada, luvas, óculos, abafador de ruído e máscara. No acesso à embarcação e porão, somente subir a bordo após a liberação do técnico de segurança. Não correr na escada durante a subida. Subir ou descer organizadamente, em fila única e num único sentido de circulação. Não fazer brincadeiras como empurrões, puxões e balanço da escada. É expressamente proibido transitar sob cargas suspensas. Jamais fazer o uso de substâncias que alterem a percepção e as atividades motoras durante o trabalho. Jamais fique em pé na beirada do porão a fim de passar informações para algum companheiro. Procure um lugar seguro para tal. Observe sempre se as tampas dos agulheiros estão travadas no momento da descida. Descer ordenadamente, mantendo distância segura dos companheiros e sempre pelo agulheiro mais seguro, liberado pelo técnico de segurança e mais próximo do local definido pelo operador portuário para iniciar as operações. Jamais deixar cargas suspensas à espera de caminhões. Içar as cargas a uma distância segura no momento em que for transpassar o porão, tanto no carregamento como descarregamento. Constatado qualquer deficiência na iluminação, solicitar ao chefe da categoria e controlista iluminação de apoio. Na ausência destes profissionais, solicitar ao operador portuário. Respeitar faixa de pedestre e sinalizações existentes. Observado qualquer anormalidade na operação, entrar em contato com o técnico de segurança. Jamais ficar no raio de ação de máquinas e equipamentos. Uso de escada. Deve estar firme e em boas condições. Guindastes de bordo e terra. Detectado problemas nos guindastes ou pontes rolantes, não proceder com a operação. Relatar com riqueza de detalhes os problemas apresentados. Tendo pouca visibilidade da cabine do guindaste, decorrente da sujeira, solicitar ao operador portuário a limpeza imediata para maior segurança da operação. Em casos de não sentir-se bem, procurar ajuda. Jamais forçar uma situação visando a produção. Jamais faça um movimento sincronizado dos guindastes, e sim intercalado no momento do descarregamento ou carregamento de bobinas, evitando o risco de adernamento da embarcação e acidentes. Qualquer operação com carga fora dos padrões normais, exemplo, bobinas estivadas uma próxima da outra, impossibilitando a passagem da linga, container amassado e etc. Antes de movimentá-los, contatar o controlista, e este, por sua vez, comunicará ao operador portuário. Em casos mais complexos, entrar em contato com o técnico de segurança, que fará a avaliação em conjunto com o operador portuário. Nas operações com granel importação, controlar a qualidade de carga no funil, excesso. Certificar-se da correta codificação dos rádios de comunicação para perfeita sintonia com o porta-ló. No momento do içamento, certificar-se que a carga esteja desapeada, devidamente desconectada e a equipe em segurança. Atentar-se ao peso da lingada com a capacidade do equipamento. Ponte rolante e barcaça. Testar todos os comandos da ponte rolante e posteriormente preencher o checklist. A primeira equipe escalada para o trabalho na barcaça recém-atracada deverá observar as instruções do operador portuário para fazer a remoção e remonte das bobinas, que darão acesso aos caminhões. Detectado problemas na ponte rolante, não proceder com a operação. Relatar com riqueza de detalhes os problemas apresentados. Não bater a tenaz na bobina. Especial cuidado no momento do engate da tenaz. Evitar batidas.
Não forçar a passagem da tenaz entre as bobinas. Ao se posicionar para acoplar a bobina selecionada, centralize a tenaz ao centro da bobina, abrindo as pinças com os flippers fechados e dimensione para a largura da bobina. Certificar-se do espaçamento entre as bobinas antes de iniciar o acoplamento das pinças. Na falta de espaço, pare a operação e comunique o operador portuário. Após o engate da tenaz, erguer a bobina a uma altura segura das demais. Movimentos de vante-ré, fazer somente com o carro de içamento no centro. Não inverter a direção da ponte bruscamente. Não promover dois movimentos simultâneos da ponte rolante. Não içar e transladar a ponte ao mesmo tempo. A ponte é programada para um movimento de cada vez. Não forçar a tenaz contra a bobina. Não permanecer com a bobina suspensa por mais de 5 minutos, estando a ponte parada. Descarregar a bobina com cuidado e alinhada ao berço do caminhão. Sempre após descarregar e antes de içar a tenaz, fechar as sapatas. Sempre arriar a tenaz para pegar a bobina com as sapatas fechadas. Luzes de indicação devem estar vermelhas. Atentar aos limites de curso da tenaz. Não afrouxar demasiadamente os cabos de aço do moitão. Observar a posição do caminhão, certificando que o mesmo está parado e alinhado. Atenção especial para as casas 05 e 175, que devido à sua localização, dificultam a retirada da bobina. Sempre mantenha o deslocamento da bobina no centro da barcaça e nunca abaixar o peso quando estiver deslocando a bobina. Verificar se os berços estão destravados antes de removê-las. Ponte rolante navios. Nos navios com ponte rolante, jamais ficar no trilho ou raio de ação da base da ponte no momento do deslocamento. Nas operações de granel. Para todos os envolvidos nas operações de granel que estejam expostos aos materiais particulados provenientes das cargas movimentadas, é obrigatório o uso de proteção respiratória e óculos de segurança para a proteção de vias aéreas e olhos. É proibido permanecer embaixo dos funis durante a operação. A limpeza dos resíduos nestes locais deverá ocorrer quando não houver caminhões transitando embaixo dos funis e quando o guindaste não estiver movimentando cargas sobre os mesmos. Atentar-se ao fluxo de veículos e equipamentos portuários. Obrigações do chefe, controlista, quando requisitado. Fiscalizar o cumprimento da segurança. Manter a disciplina da equipe. Certificar-se das boas condições de trabalho e equipamentos. Cumprir e fazer cumprir os procedimentos operacionais e de segurança. Representar a categoria perante o operador portuário. Portaló. Certificar-se da correta codificação dos rádios de comunicação para perfeita sintonia com o guincheiro. No momento do içamento, certificar-se que a carga esteja desapeada, devidamente conectada e a equipe em segurança. O portaló deverá posicionar-se em local seguro e na visão do guincheiro. Em casos excepcionais, os dois portalós deverão trabalhar simultaneamente. Usar colete na cor laranja. Usar luva com aplicação de material refletivo. Procedimentos de segurança de carga e descarga de navios para a categoria estivador. Operação com contêineres, trabalho no convés. Proibido arremessar os varões, castanhas ou outro material de apeação no convés, no mar e em terra. Ao transitar pelo convés, no momento da desapeação ou peação, cuidar com os vãos existentes entre uma coberta e outra. Sempre manter a praça limpa e organizada. Jamais ande de costas. Após o destravamento das castanhas, não ficar próximo às unidades a serem içadas. Manter-se no raio de visão do portaló. Caso haja necessidade de ajuda manual no momento do carregamento do container, aproximar-se da unidade somente quando ela estiver na altura da cintura. Especial atenção ao direcionar manualmente o container para a gaveta, posicionando-se na boca do porão, principalmente nas operações com guindaste de bordo. Não permanecer entre os containers no momento do carregamento. Não fumar. Um pequeno descuido poderá causar um acidente de graves consequências. Não salte sobre uma coberta a outra do portão.
principalmente em dias de chuva. Não corra. Acesso às pilhas deverá ser feito somente através das gaiolas específicas para tal e com cinto trava-quedas fixados à linha de vida. No topo das pilhas de contêineres, para desapeação, somente poderá executar a tarefa estando dentro da gaiola para a função. Expressamente proibido ser içado livremente, pegar carona nos spreads. Transitar no convés sempre pelo lado do mar, exceto por impossibilidade técnica ou operacional comprovada. Operação de carregamento e descarregamento de bobinas. Trabalho no porão. Obrigatório uso de óculos de proteção. Após lingada, laçada a bobina, posicionar-se no porão no sentido oposto da carga no momento do içamento. Atenção ao transitar sobre as fiadas de bobinas. Acesso ao monte de bobinas deverá ser feita somente com escada. Não pular de uma bobina a outra em vãos superiores a 1 metro. Bobinas sobre o bancacho, fora de boca, manter distância segura após lingadas laçadas. No momento do lingamento, laçamento da bobina, observar se há cantos vivos que possam danificar e fragilizar os acessórios de içamento. Mantenha a praça de trabalho limpa e organizada, sem calços e lixos espalhados, devido ao risco de torção nos pés e projeção pela tração das rodas das empilhadeiras. Jamais transite na ré da empilhadeira após o remonte da bobina. Atenção especial na colocação de calços no momento de acomodação da bobina no porão. Antes de iniciar a operação de corte das fitas, teste a eficiência da tesoura. Faça um pequeno teste de corte. Na primeira fiada de bobina de baixo para cima, o corte da fita deverá ser feito por 2 trabalhadores. O cortador da fita deverá ficar posicionado ao lado mais curto do corte e o auxiliador deverá segurar a fita. Após o corte, retire a fita com cuidado, desobstruindo-a caso esteja presa na bobina. Não tente dar puxões intensos na fita, poderá vir de encontro com seu rosto e pescoço. Após cortadas as fitas de apeação, removê-las com cuidado para lugar seguro no porão. Não havendo espaço para a passagem da linga entre as bobinas, usar um cabo resistente para pequeno afastamento e posterior içamento. Jamais passar o cabo ou linga pela parte externa, e sim pelo miolo da bobina. O trabalhador sobre as bobinas, com a função de direcionar a linga para posterior içamento, deve estar sempre atento na descida do balancim. O guincheiro não deverá estourar a fita de aço utilizando o aparelho de guindar. Operação de carga e descarga de vergalhões, perfilados, tarugos, trilhos, chapas e tubos. Trabalho no porão. Certificar-se que o fardo esteja devidamente lingado. Após lingado o fardo, posicionar-se no porão sempre no sentido oposto de carga no momento do içamento. Ao andar sobre as cargas, atenção com os vãos e desníveis existentes entre os fardos. Jamais fazer buracos no meio da praça, criando paredões sobre o bancacho. Retirar a carga de forma organizada, indo do lado do mar ao lado da terra ou vice-versa. Fardos sobre bancacho fora de boca, manter distância segura no momento do içamento. Não havendo possibilidade, abrigar-se no agulheiro. Mantenha a praça de trabalho limpa sem calços espalhados, há risco de torção nos pés e projeção pela tração das rodas das empilhadeiras. O operador de empilhadeira deverá posicionar a lingada ao lado contrário do raio de serviço da empilhadeira. Jamais permaneça no raio de ação da empilhadeira. A colocação dos calços é obrigatória antes da chegada do fardo em seu local de estivagem. Atenção especial ao transitar sobre o fardo de vergalhões no porão. Há risco de tropeço nas alças de ligamento. Atenção redobrada na passagem da corrente sob as chapas. Obrigatório o uso do varão para puxar a corrente. Para chapas com 12 metros, é obrigatório o uso de 3 lingas, com espaçamentos similares entre elas, reduzindo assim o arqueamento e possível deslizamento, queda das chapas. Fazer o uso de espaçador nas operações de tarugo. A capacidade de peso dos equipamentos de içamento não devem ser ultrapassadas. Operação de granéis, exportação e importação. Operador de guindaste de bordo. Verificar as condições operacionais e de segurança do aparelho de içar.
Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário. Observar se o posicionamento do aparelho de içar em relação ao ponto de posicionamento dos funis permite o carregamento/descarregamento do granel, sem que os trabalhadores permaneçam sob o raio de atuação do mesmo durante a operação. Jamais passe o grab com carga ou vazio por cima dos trabalhadores. Identificar o sinaleiro e, ao receber a orientação para a movimentação, içar o grab e transportá-lo até o local de destino. Respeitar o limite de carga dos funis de acordo com a capacidade indicada dos mesmos. Não deve haver o descanso de grabs no interior do equipamento. Jamais abrir o grab fora do porão de envio ou fora do funil. Comunicar ao operador portuário qualquer problema que verificar no grab, tal como vazamento. Nunca permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no interior da cabine de operação do aparelho. Informar o operador portuário qualquer irregularidade que verificar no aparelho de içar ou na operação. Não bater o grab contra o funil, inclusive para tirar o balanço do equipamento. Operação de granéis, exportação e importação, portaló. Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT/CCT. Posicionar-se em local de fácil visualização do operador do aparelho de içar e onde possa acompanhar a preparação da carga para a movimentação. Concluída a preparação, certificar-se de que os trabalhadores estejam fora do raio de operação do aparelho de içar e orientar o operador determinando qual o curso que deverá ser dado à carga até a chegada ao destino final. Respeitar o limite de carga dos funis, de acordo com a capacidade indicada dos mesmos. Não deve haver o descanso de grabs no interior do funil do equipamento. Utilizar EPIs fornecidos e fazer o uso de colete e luvas com aplicação de material refletivo, que o diferencie das demais pessoas envolvidas na operação, facilitando a sua identificação por parte do operador do aparelho de içar. Informar o operador portuário qualquer irregularidade na operação. Operação de granéis, exportação e importação conexos. Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT/CCT. Realizar amarração nas lonas na varanda do navio, em conjunto com o operador portuário. Sempre que houver mudança de turno, em conjunto com o operador portuário, reposicionar as lonas. Informar o operador portuário quanto às irregularidades que observar na movimentação da carga e nos procedimentos de segurança. Nas fainas de limpeza, o conexo deve utilizar máscara e óculos adequados às condições ambientais. Jamais jogue material recolhido durante a limpeza no mar. Não ficar no raio de passagem de carga. Procedimentos de segurança de carga e descarga de navios para a categoria arrumador. Operação de contêineres, trabalho no costado. Na colocação retirada das castanhas, esperar o contêiner estar a uma altura aproximada do tronco. Não deixar espalhadas castanhas no raio de repouso dos contêineres. Não permanecer no raio de ação das empilhadeiras. Expressamente proibido sentar sobre os mecanismos de patolamento e permanecer embaixo da rotação dos guindastes de terra quando em operação. Atentar-se para o trânsito de máquinas, guindastes e veículos. Ficar a uma distância segura no momento do deslocamento dos guindastes de terra. Não fazer brincadeiras. Jamais ficar entre os contêineres no momento do içamento. Manter a área do trabalho sempre limpa e organizada, bem como as castanhas dentro das respectivas caixas. Operação de contêineres. Uso do spread manual. Nos serviços de lingamento e deslingamento de cargas sobre veículos com diferença de nível, recomenda-se o uso de plataforma de trabalho segura, do lado contrário ao fluxo de cargas. Nos locais em que não exista espaço disponível, utilizar escada. Não ficar sob o spread esperando para posicioná-lo. Expressamente proibido ser içado livremente, pegar carona nos spreads. Quando do uso de plataforma, posicionar-se no lado oposto ao içamento de cada container. No momento do içamento, certificar-se que a spread esteja devidamente conectada e a equipe em segurança. Jamais ficar sob o container quando este estiver suspenso. Certificar-se do travamento do spread.
operação de containers e uso da escada. Após estar devidamente apoiada, certifique-se de que não vai escorregar. Deve estar firme e em boas condições. Segure firme com as duas mãos. Quando usar a escada, um trabalhador deverá segurá-la para o outro subir. Operação com MHC e máquinas. Certificar-se das condições dos comandos do equipamento. A operação deve estar dentro dos padrões de segurança do equipamento. Ter conhecimento prévio da operação a ser efetuada. Não fazer movimentos bruscos. Conhecer os limites do equipamento. Nunca fazer intervenções mecânicas no MHC ou empilhadeiras. Acionar equipe técnica. Certificar-se da correta codificação dos rádios de comunicação para perfeita sintonia com o porta-ló. Ficar atento aos acessórios de guindar a ser usado pelo MHC. Operação de carregamento e descarregamento de bobinas. Trabalho no costado. Obrigatório uso de óculos de proteção. Obrigatório posicionamento da plataforma a pelo menos 70 centímetros do início ou término da carroceria do caminhão, sempre acompanhando o movimento contrário do raio de ação de lancha dos guindastes. No momento do auxílio manual sobre o caminhão, somente aproximar-se da bobina quando esta estiver na altura da cintura. Após o desengate da linga, retirar a mesma de dentro do miolo da bobina, de forma que esta não venha a engatar na referida bobina e na carroceria do caminhão. Em casos do uso da linga de corrente, redobrar atenção no retorno ao porão após desconectada do gato-gancho. No momento do lingamento, laçamento da bobina, observar se há cantos vivos que possam danificar e fragilizar os acessórios de içamento. Em caso de movimento sincronizado dos guindastes, relatar a segurança do trabalho do OGMO. Não permanecer sobre os caminhões quando houver movimentação do caminhão. Para casos em que necessite movimentar o caminhão, o TPA deverá deslocar-se do veículo para plataformas de trabalho e somente subir novamente do caminhão quando estiver totalmente estacionado na posição determinada. Executar a peação da carga através de cintas de peação, disponíveis no caminhão e de acordo com as instruções de segurança, bem como do operador portuário. Operação de carregamento e descarregamento de bobinas do TESC, trabalho no costado. Obrigatório uso de óculos de proteção. Obrigatório posicionamento da plataforma a pelo menos 70 centímetros do início ou término da carroceria do caminhão, sempre acompanhando o movimento contrário do raio de ação de lança dos guindastes. No momento do posicionamento da bobina sobre o caminhão, através dos ganchos varões, fornecido pelo operador portuário, somente aproximar-se da bobina quando a mesma estiver arriada sobre o berço do caminhão. Os TPAs que utilizam o gancho auxiliar em terra para direcionamento da bobina deverão permanecer posicionados fora do giro do guindaste. Após o operador de guindaste posicionar a bobina do berço do caminhão, com auxílio utilização dos ganchos varões disponibilizados pelo operador portuário, o arrumador deverá acessar as carretas para peação, somente após as bobinas estarem devidamente posicionadas no berço do caminhão. Caso a bobina ainda não esteja posicionada no berço do caminhão, o TPA deverá permanecer sobre a plataforma de trabalho. Em cima do caminhão, o TPA deverá desengatar a cinta de poliéster do gancho do balancim e colocar toda a cinta dentro do miolo da bobina. Solicitar ao porta-ló que dê o comando ao operador do guindaste para recolher e enrolar o cabo do guindaste balancim com as lingas de forma segura, que essas não venham prender-se e engatar-se nas bobinas ou carrocerias dos caminhões. Retirar toda a cinta de poliéster de dentro do miolo da bobina. Nunca permanecer em locais onde há movimentação de cargas, ou seja, jamais transitar ou permanecer embaixo de cargas suspensas. No momento do ligamento, laçamento da bobina, observar se há cantos vivos que possam danificar e fragilizar os acessórios de içamento. A bobina subsequente só será içada do porão do navio quando não houver nenhum TPA sobre o caminhão. Em caso de movimento sincronizado dos guindastes, relatar a segurança do trabalho do OGMO e ao supervisor de operação do TESC. Não permanecer sobre os caminhões quando houver movimentação do caminhão.
Para casos em que necessite movimentar o caminhão, o TPA deverá deslocar-se do veículo para plataformas de trabalho e somente subir novamente no caminhão quando estiver totalmente estacionado na posição determinada. Executar a peação de carga através de cintas de peação disponíveis no caminhão e de acordo com as instruções de segurança, bem como do operador portuário. Operação de carga e descarga de vergalhões, perfilados, tarugos, trilhos, chapas e tubos. Trabalho no costado. Certificar-se de que os fardos estão devidamente ligados, laçados. Manter distância segura no momento da movimentação da carga, levando sempre em consideração o giro do guindaste e o tamanho da carga. É obrigatória a colocação de calços com altura suficiente, facilitando a retirada das lingas de correntes para não provocar atrito com a quina das chapas no momento do retorno do balancinho ao porão. Nas operações com perfilados, as cargas devem ser estivadas nos caminhões, dependendo da altura das peças, no máximo 0,3 de alto. Os calços deverão ser posicionados na carroceria do caminhão antes da carga ser arriada. O trabalhador deverá estar no chão para execução do procedimento. É extremamente proibido permanecer em cima da carroceria cavalo do caminhão. Uso obrigatório dos varões para auxílio no assentamento dos fardos e tarugos, chapas, vergalhões, trilhos e tubos. Jamais empurrar a carga diretamente com as mãos. Não subir na carroceria do caminhão com a intenção de direcionar os fardos manualmente para assentamento. Somente aproximar-se do fardo de vergalhão para o desengate após certificar-se que a carga está assentada e estabilizada sobre o caminhão. Atenção especial no engate-desengate dos fardos de vergalhões no caminhão. Há risco de tropeço nas alças de ligamento. Jamais assentar fardos de vergalhões sobre os outros fardos de forma transversal, enviesada, torta e sim, longitudinal, reta. Estivar as cargas de forma segura nos caminhões para que as mesmas não venham a rolar, principalmente nas operações com tubos. Após o desenlace da corrente do fardo, certificar-se que a corrente esteja totalmente livre para o içamento, evitando o engate na carga e no caminhão. Os fardos de perfilados deverão preferencialmente ser descarregados no chão e posteriormente carregados nos caminhões por máquinas. Manter a área de trabalho organizada, sem madeiras espalhadas, facilitando a remoção dos mesmos. Operação de granéis importação, operador de guindaste de terra. Verificar as condições operacionais e de segurança do aparelho de içar. Preencher o checklist, cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário. Observar se o posicionamento do aparelho de içar em relação ao ponto de posicionamento dos funis permite o carregamento, descarregamento do granel, sem que os trabalhadores permaneçam sob o raio de atuação do mesmo durante a operação. Identificar o sinaleiro e, ao receber a orientação para a movimentação, içar o grave e transportá-lo até o local de destino. Respeitar o limite de carga dos funis, de acordo com a capacidade indicada dos mesmos, priorizando o fato de que este equipamento deve ser usado para escoamento de carga para o caminhão. Recomenda-se que a cuba do funil não seja usada para o armazenamento de carga, exceto carga remanescente do momento anterior, respeitando sempre a capacidade indicada nos equipamentos. Não deve haver o descanso de grabes no interior do equipamento. Jamais abrir o grabe fora do porão do navio ou fora do funil. Comunicar ao operador portuário qualquer problema que verificar no grabe, tal como vazamento. Nunca permitir a presença de pessoas estranhas ao serviço no interior da cabine de operação do aparelho. Informar ao operador portuário qualquer irregularidade que verificar no aparelho de içar ou na operação. Operação de granéis importação, operador de lona, cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT-CCT, posicionarem-se nas plataformas para desenrolar e enrolar os caminhões para dirigirem-se ao funil. Informar o operador portuário quanto às irregularidades que observar na movimentação de carga, com avaria e excesso de peso, e nos procedimentos de segurança. Em caso de sinais de chuva, desenrolar somente o caminhão que irá direto ao funil. Operação de granéis importação, operador de funil.
Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT-CCT. Sinalizar quando necessário a movimentação do veículo para recebimento e acomodação de carga. Obedecer ao limite máximo de carregamento dos caminhões. Este limite deve estar identificado por meio de cordão, colocado nas caçambas de cada caminhão de granel que acessar o terminal. Caso não exista, respeitar o limite do pico de carga até penúltima tábua da caçamba do caminhão. Informar o operador portuário quanto às irregularidades que observar na movimentação de carga, com avaria e excesso de peso, e nos procedimentos de segurança. Operação de granéis e importação, serviço de limpeza. Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT-CCT. Realizar frequentemente a limpeza da área afetada pela operação, acondicionando o resíduo no local indicado. É proibido permanecer embaixo dos funis durante a operação. A limpeza dos resíduos nesses locais deverá ocorrer quando não houver caminhões transitando embaixo dos funis e quando o guindaste não estiver movimentando carga sobre os mesmos. Informar o operador portuário quanto às irregularidades que observar na movimentação de carga, com avaria e excesso de peso, e nos procedimentos de segurança. Procedimentos de segurança de carga e descarga de navios para a categoria conferente. Todas as operações. Trabalho no costado. Obrigatório uso de óculos de proteção nas operações de bobina. Durante as operações, é proibida a permanência sobre o mecanismo de patolamento e de rotação dos guindastes de terra. Posicionar-se a uma distância segura no momento do descarregamento e carregamento da carga, levando em consideração o giro do guindaste e tamanho da carga. Somente dirigir-se para a conferência após a carga devidamente repousada no chão ou caminhão. Sempre posicionar-se em local seguro para a conferência. Nunca permanecer embaixo do giro do guindaste quando suspenso. Todas as operações. Trabalho a bordo. Ao transitar pelo convés, cuidar com os vãos existentes entre uma coberta e outra, no momento da desapeação ou peação. Nunca ande de costas próximo às aberturas. Não permanecer entre os containers no momento do carregamento. Não fumar a bordo. Um pequeno descuido pode causar um acidente de graves consequências. Todas as operações, controlista planista. Situações fora dos padrões operacionais, comunicar o operador portuário. Caso necessário, chamar o técnico de segurança para uma análise em conjunto. Informar quanto ao andamento das operações, irregularidades que observar na movimentação de cargas, como avarias e excesso de peso, e nos procedimentos de segurança. Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT-CCT. Comunicar ao operador portuário quaisquer irregularidades em equipamentos utilizados durante a operação, que possa comprometer o andamento da mesma, bem como oferecer riscos às pessoas e ao meio ambiente. Operação de granéis, importação e exportação. Posicionar-se sempre no bordo de fora no momento do repasse de informação ao operador de shipload. Nunca posicionar-se embaixo ou ao lado do shipload. Orientar os trabalhadores nos funis quanto ao limite de carga dos caminhões, evitando o derramamento da carga no trajeto de saída desses veículos. Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT-CCT. Conferir, controlar e registrar os documentos referentes à movimentação de carga. Informar quanto ao andamento das operações. Irregularidades que observar na movimentação de cargas, como avarias e excesso de peso, e nos procedimentos de segurança. Cumprir as orientações de operação e segurança fornecidas pelo operador portuário, bem como constantes do ACT-CCT. Comunicar ao operador portuário quaisquer irregularidades em equipamentos utilizados durante a operação que possam comprometer o andamento da mesma, bem como oferecer riscos às pessoas e ao meio ambiente. Procedimentos de segurança de carga e descarga de navios para a categoria vigia. Todas as operações. Proibida a permanência sobre o mecanismo de patolamento e de rotação dos guindastes durante as operações quando estiver de vigília em terra.
Posicionar-se em local seguro e no máximo a 100 metros de distância com total visão da escada. Procedimentos de segurança de carga e descarga de navios para a categoria consertador. Somente aproximar-se da carga para o conserto após ela estar devidamente assentada e estabilizada. Manter-se sempre em local seguro. OGMO, trabalhando por um porto mais seguro.